a ética e o compromisso social e planetário. Então, vamos lá. Edgar Morin, 1921. Edgar Morin, gente, foi um sociólogo, antropólogo, filósofo francês que estudava, né, os saberes e o que era fundamental para a humanidade e para a educação das próximas gerações que estavam por vir. Então, esse autor ele vai refletir sobre a educação das novas gerações. É considerado um dos principais pensadores do contemporâneo e sua abordagem é conhecida como pensamento complexo ou paradigma da complexidade. Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre um livro em específico desse autor, que se chama Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Então, nesse livro, ele vai apontar para nós que há 7 saberes que são primordiais para a construção, né, das novas gerações, para a reflexão e o conhecimento educacional das novas gerações, para termos um mundo melhor. Então, o primeiro é o conhecimento, que transforma a informação em uma percepção. As cegueiras do conhecimento são o erro e a ilusão. Cada pessoa está condicionada pelo seu próprio mundo emotivo, pelas suas percepções da realidade, do seu mundo cultural e por influências sociológicas. As teorias científicas não estão para sempre imunizadas contra o erro. Então, o que ele aponta aqui? Que o conhecimento científico, ele é feito por homens, por nós, seres humanos. Então, esse conhecimento científico em si, ele não é um conhecimento neutro, porque ele já é feito por humanos para humanos. Então, para a gente sempre manter o que em nossa mente? O pensamento reflexivo e crítico. Nós sempre temos que ter um olhar crítico sobre as coisas que nos são apresentadas. Outro ponto que ele põe, que vai ao encontro desse primeiro, o conhecimento pertinente, que é o quê? Saber colocar o conhecimento em prática. Eu sei fazer, né, um bolo de chocolate muito gostoso que eu aprendi, mas eu não faço nunca, dia nenhum, em momento nenhum. Então, eu não estou colocando em prática esse conhecimento que eu tenho. Então, logo, os estudantes têm que saber colocar os pontos claves dentro da abundância atual de informação. É preciso escolher o prioritário e analisar os contextos dos problemas e das informações. Então, se eu tenho um problema para mim ser resolvido e eu tenho 1001 ideias de como resolver esse problema de maneira científica e por meio dos meus conhecimentos acadêmicos, eu tenho que escolher um desses 1001 que eu tenho e colocar em prática. A identidade humana, o ser biopsicossocial. Nós, profissionais da área da saúde ou profissionais de humanas, exatas, enfim, de qualquer área que atenda ao humano, ele deve levar em consideração que todos nós somos seres biopsicossociais. O que é um ser biopsicossocial? Somos todos nós que somos compostos pela nossa parte biológica, nossos genes, nossa herança hereditária, a nossa parte psicológica, a nossa psique, a nossa individualidade, a nossa subjetividade e a parte social, que é o contexto sociocultural que nós crescemos. Então, reconhecer a nossa humanidade comum em que vivemos é, ao mesmo tempo, a diversidade da nossa condição humana. A humanidade é diversa.
Compreender que o humano é sempre físico, biológico, psicológico, social e cultural, e essa unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada, não entendida, porque foi artificialmente dividida ou desligada na educação atual pelas várias disciplinas. Eu não posso pôr como algo de outro mundo um indígena que mora no Alto Xingu, porque ele é um ser humano como eu. O que vai fazê-lo ser diferente de mim vai ser o seu contexto sociocultural e o seu desenvolvimento psicológico, mas todos nós somos seres humanos. A compreensão humana, compreensão, aceitação, empatia e fraternidade. Ouvimos tanto falar sobre a empatia, mas somos tão apáticos com a empatia que deveríamos ter. Eu falo de empatia, mas eu não coloco a empatia em prática. Eu falo de empatia, mas na hora que eu vejo uma pessoa em situação de rua na rua, eu menosprezo, eu ofendo, eu taxo como um vagabundo. Então, aonde eu estou tendo um olhar terno e fraterno para a compreensão humana? Ensinar a identidade terrena para as novas gerações. A evolução tecnológica permitiu voltar a unir o que antes sempre estava disperso. A pátria comum é a terra, por isso temos que lograr um sentido de pertença mesma, embora existam diferentes essências. Ou seja, gente, o que isso quer dizer? Por mais que nós estamos em vários países, em várias, primeiramente em vários municípios, em vários estados, em vários países, nós estamos em um único planeta. Somos todos terrestres. Somos todos homens, humanos. Sentimos dor, fome, frio, tristeza, alegria. Temos que ter a incerteza, não sendo dono da verdade. Principalmente nos momentos atuais, a gente vê as pessoas vestindo camisas de time A ou time B, lado A ou lado B, e defendendo aquilo como se aquilo fosse a verdade absoluta. A verdade absoluta nem a vã filosofia se atreveu a responder. Porque existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta que ninguém conclui. Por isso que o meio social ele é transpassado pela ética e pelas leis, para nortear as relações sociais, pois a verdade absoluta ninguém nunca vai saber. Porque cada um de nós tem uma percepção do que é o verdadeiro. Então, tomem muito cuidado antes de tomar partido de uma causa e sair gritando que aquilo é a verdade absoluta. Tenham a incerteza do lado de vocês. O pensamento crítico. Abram-se para discussões saudáveis, com opiniões contrárias. Certo? A educação deve ir já unida à incerteza e às reações e ações imprevisíveis. Temos que ensinar aos estudantes a estratégia de que leva a pensar o imprevisto, pensar a incerteza, intervir no futuro através do presente com as informações obtidas no tempo ao tempo. E a condição planetária.
No planeta não existe jogar o lixo fora. É um exemplo que eu trago aqui que eu não achei outro melhor que ilustrasse tão bem. A gente joga o lixo, né? Eu coloquei meu lixo ali para o lixeiro levar e joguei o lixo fora. Fora da onde? Se o lixo não saiu de dentro do planeta, o lixo continua aqui comigo. Ele não está no mesmo ambiente que eu, mas ele continua no mesmo planeta que eu estou. Compreensão e respeito pela ideia dos outros e seus modelos de vida. Não marcar ninguém com uma etiqueta. Evitar o egoísmo e compreender que a compreensão é o meio e o fim da comunicação humana. Sejamos pessoas compreensíveis. Façamos com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos conosco. Se eu não acho que o que eu estou fazendo para o outro, eu não queria que o outro fizesse para mim, eu não faço. Certo? E a antropoética, que é a gente buscar aí o estudo da ética, que é o que nós estamos fazendo aqui, sabendo principalmente diferenciar o conceito de moral da ética e ensinar a verdadeira democracia, que é um dever ético. Os nossos estudantes têm que compreender a natureza trinitária do ser humano, indivíduo, sociedade e espécie. A ética, indivíduo e espécie, consiste no controle da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, por meio de uma democracia autêntica. Uma democracia é aquele lugar onde todos têm voz e têm vez. Se alguém não está tendo vez e nem voz, não é mais democracia. A ética, indivíduo e espécie, implica no presente século a construção e efetivação da cidadania terrestre ou planetária. Então, aqui eu trago para vocês a imagem do livro, que é Os 7 Saberes Necessários da Educação do Futuro, que é um livro que eu tenho aqui na minha mini bibliotequinha em casa. E se eu estivesse em sala, eu levaria para vocês estarem dando uma folhada, estarem conhecendo em mãos essa edição. E fica aí uma dica também para quem gosta desse tipo de conteúdo, está pesquisando para estar adquirindo esse livro. Eu acredito que tenha disponível nos sebos, né? Acho que não está tendo mais tiragem dele nova, mas fica aí uma dica para vocês. E também tem bastante artigo científico que foi escrito embasado por pesquisadores que refletem essa educação do futuro, que vocês podem estar pesquisando também, caso vocês tenham essa vontade, esse desejo. Afinal, de que serviriam todos os saberes parciais, se não para formar uma configuração que responda às nossas expectativas, nossos desejos e nossas interrogações cognitivas? Então, para a gente pensar aqui, a ética planetária. Hoje, a ética planetária, ela enfrenta 3 grandes dilemas. O planeta em si, ele enquanto vivo, enquanto ser vivo, assim como nós, ele encontra 3 grandes dilemas. O primeiro é a população opulenta versus a população pobre. É muita gente pobre e muitíssima pouca gente rica. Por isso existe uma desigualdade social muito grande. Enquanto muitos passam fome, poucos vivem num luxo extremo desnecessário para a sobrevivência.
A crise no sistema de trabalho, produção está cada vez mais automatizada e dispensa mão de obra em todo o mundo. Muita gente desempregada, muita gente sem renda, muita gente sem recursos básicos para sobreviver. E a crise ecológica da humanidade sobre a grave ameaça de desequilíbrio ecológico, cada vez mais faltando água, cada vez mais o planeta quente, cada vez mais o caos ambiental. E todo mundo batendo palma para cortar árvore, jogar lixo no rio, gastar bastante água. Então fica aí essa reflexão. Então, para se ter uma ética planetária, o que nós devemos ter? Fazer bom uso dos objetos com razão, pensar nas consequências para todos e usar as reservas naturais com sabedoria. E agora, a gente, já finalizando, a gente vai fazer uma reflexão a respeito do contemporâneo, né? Aí todo mundo deve se recordar da tragédia de Marianne Brumadinho, aonde as imagens já falam por si só, aonde a ganância do homem chega na destruição de todo um ecossistema milenar, destruído em busca do dinheiro, sendo que o dinheiro não compra a vida e não compra ecossistemas. Então, aí um pequeno olhar, né, para a água, para a falta de água. Também devemos dizer não ao desperdício de alimentos, porque enquanto eu jogo alimento fora, tem pessoas passando fome. E aí a nossa reconsideração final. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 grandes questões da vida: quero, devo e posso. Nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, nem tudo o que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e deve fazer. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar hoje para vocês nessa matéria é isso. Eu espero ter conseguido transmitir um pouquinho dessa introdução da ética para vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula.